Então, em nome da FIA, sou professor da FIA, professor Fábio Cerquinho, dou as boas-vindas a todos para esse evento e já agradeço a presença da professora, né, também, Silene, né? Ela mesma vai se apresentar em seguida. A gente vai ter a palestra da Silene, que é autora de um livro, até já vou mostrar porque não é propaganda, porque eu pedi para ela trazer alguns. Só 3, não estão à venda aqui, depois ela explica como vocês podem adquirir, mas eu pedi para trazer alguns exemplares para ser sorteados, tá bom? No final. Então, esse é o livro. A Silene vai passar a integrar, né, a FIA como professora, então também ela já vai ser da casa, mas a gente convida sempre pessoas do mercado para falar de temas atuais e interessantes, como é o caso de hoje, né? A área de compras, o Strategic Sourcing, é um tema super interessante e mal conhecido, né? Então, acho que vai ser bem proveitoso a gente contar com a experiência dela de mais de 20 anos, a autora do livro, tem muitas histórias, muito conteúdo, né? Então, acho que vai ser bem proveitoso para todos nós. Parceira. Obrigado, Silene. Obrigada, Fábio. Agradeço à FIA pelo convite, pela oportunidade e agradeço a presença de vocês. Muito bacana estar aqui. Muito bom. Como o Fábio falou, vou fazer a minha apresentação. Silene Bin. A gente vai falar de Strategic Sourcing, que parece um assunto novo, mas, na realidade, não é, né? Essa metodologia, ela começou nos Estados Unidos nos meados de 1980, e eu, particularmente, tomei primeiro contato com essa metodologia lá nos anos 2000. Nos anos 2000, eu trabalhava no Grupo Accor, vou trocar de mão aqui. Trabalhava no Grupo Accor. O Grupo Accor era um grupo formado por 7 ou 8 unidades de negócio, entre cesta ticket, restaurantes, hotelaria. Carlson Wagon Lee era do Grupo Accor, a GRSA era do Grupo Accor, Infra 4 e algumas outras empresas. E essas empresas tinham as suas áreas de compras, tá certo? E não havia nenhum tipo de sinergia, nenhum tipo de compartilhamento, nem de volume, nem de expertise, nenhuma. Inclusive dentro de algumas unidades, como, por exemplo, dentro da GRSA, na época, acho que eram já uns 500 restaurantes, e cada restaurante tinha a sua autonomia de compra. Vocês podem imaginar um negócio desse? Bom, o grupo, né, na época, com uma nova direção, entendeu que existia uma competência, uma oportunidade muito grande de se fazer um projeto de sinergia com redução de custos. E foi nessa oportunidade que nós convidamos 3 consultorias, na época, consultorias grandes, Accenture, H. Kearney e a Hollenberger, para uma proposta, né? Então, foi feito um spend analysis, que a gente vai falar um pouquinho aqui, e uma proposta de trabalho. No fim, escolhemos a Accenture e fizemos um projeto de redução de custos de 2 anos, aproximadamente. Esse projeto tinha 3 pilares muito importantes. O primeiro pilar era a implementação de processos de Strategic Sourcing na curva A dessas compras compartilhadas. Era em torno de 50 categorias. Eu lembro que a economia projetada era em torno de 20 milhões de reais. Projeto de 2 anos. O outro pilar era a estruturação de uma área de compras compartilhada, onde ela teria a responsabilidade de fazer essas compras que eram comuns entre as unidades de negócio, né? E aí a gente fez um processo que é muito conhecido hoje como Procurement Transformation, ou seja, criar uma área, estruturar uma área com um viés estratégico muito forte. E o terceiro pilar era a gente constituir, trazer para o grupo uma
uma plataforma de procurement, onde todos os acordos desenvolvidos nessa área compartilhada seriam disponibilizados nessa plataforma e também utilizado o processo transacional de compras, né? Então, esse projeto, quando eu tomei conhecimento dessa oportunidade, falei, nossa, isso é o futuro. Vou ficar aqui, porque, inclusive, na época eu estava procurando outro lugar para trabalhar. Já estava quase saindo. E falei, não, isso é o futuro. Eu quero aprender, quero aproveitar essa oportunidade. E estou aqui hoje vivendo disso, né? Então, 20 anos, agora, eu diria que de uns 5 anos para cá, que a gente fala bastante na metodologia, e eu vejo profissionais, mais do que empresas, profissionais bastante interessados nesse aprendizado. E digo que estão no caminho certo, né? Ótimo. Então, eu fui uma das líderes desse projeto no Grupo Accor. Foi muito bacana. E depois de 2 ou 3 anos, eu fui head de suprimentos da hotelaria, ainda com o compromisso de manter o compartilhamento das compras. Saí do Grupo Accor, eu fui para a Accenture. Fui para a Accenture fazer projetos de strategic sourcing, consultoria, né, em empresas buscando redução de custos com a metodologia. Foram mais 2 anos. Após a Accenture, eu fui para o mercado eletrônico. Então, foi muito interessante. Os 2 principais parceiros do projeto, eu atuei depois. Então, no mercado eletrônico, eu estruturei a área de negócio, de consultoria, com foco em redução de custos e na aplicação da metodologia. E no mercado eletrônico também foi teve um fato bem interessante, que a gente treinou a área comercial na metodologia. Por quê? Porque a forma de quem, né, de quando você vender, você entender qual que é a cabeça, qual que é o modelo mental do comprador e como oferecer aquele serviço que era para a gente um negócio bastante promissor. Saindo da Accenture, eu abri uma consultoria, que foi a nova solução, consultoria em suprimentos, também atuando em projetos de redução de custos com a metodologia, spend analysis e outras ações na área. Então, de lá para cá, tem sido a minha vida. E eu digo que eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque eu acredito nos benefícios, né? A Strategic Sourcing não é só uma ferramenta, é muito mais que isso. É um gerador, um alavancador de resultados dentro da organização extremamente poderoso. Então, o que é a metodologia de Strategic Sourcing? Nada mais é do que um método. Okay? É um método. É um método que traduz de uma forma bastante estruturada tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo, né, do profissional de suprimentos que está acostumado a trabalhar, etc. Né? Está acostumado. Então, é um método, é uma forma estruturada de se fazer compras, né, de suprir com um foco estratégico. Qual é o foco estratégico? Redução de custos, especialmente, abordando profundamente uma análise do custo total. Então, o custo total são todos aqueles gastos inerentes à utilização de um bem ou serviço, e não só o preço, né? Então, essa análise caracteriza uma análise estratégica daquilo que é comprar. É um método onde o estudo da categoria, o processo de categorização e a análise dessas categorias é extremamente importante. Esse é um outro conceito bastante difundido, porém, na prática, quando a gente vai entender o que é uma categoria de gastos, efetivamente, a gente vê que existe diferenças de entendimento. Inclusive, também é um ponto de bastante discussão nos nossos treinamentos. E análise do mercado fornecedor,
sempre levando em consideração os níveis de serviços que devem ser praticados. Então, quando a gente fala de strategic sourcing, na minha conceituação, essa é a melhor conceituação, porque vocês podem encontrar diversos tipos de conceito, é a metodologia que trata o custo total, analisa profundamente as categorias e os seus mercados fornecedores, levando em consideração todo o entendimento, avaliação de especificações e níveis de serviço. Então, didaticamente, e naquilo que eu acredito, essa é a melhor definição. Quando isso tudo começou? Como eu comentei, lá em meados de 1980, a gente vivia, o mundo vivia uma situação interessante. Qual é o evento bastante interessante que o mundo vivenciou na década de 80? A globalização, não é? A globalização, a gente teve uma questão da quebra da hegemonia do dólar, a crise do petróleo, né? Todos esses eventos fizeram com que as empresas, as organizações, saíssem da sua zona de conforto. Por quê? Aumentou a concorrência, né? Abriu o mercado, visibilidade global. Hoje eu não compro só do meu fornecedor da esquina, hoje eu tenho outras oportunidades. E esse aumento de concorrência traz o quê para as organizações? Uma pressão por redução de custos, né? Resumidamente, essa pressão fez com que um cidadão chamado Peter Kralek, ou Peter Kraujik, ou uma terceira versão, né? Entendesse e começasse a estudar e a publicar artigos levantando a condição e a necessidade da área de suprimentos deixar de ser uma área transacional, reativa, onde eu só ponho requisição, pedido e acompanho o recebimento, para ser uma área realmente estratégica, né? Onde eu tenho foco na integração, não só com meus fornecedores, mas foco na integração também com os meus parceiros internos, com as minhas áreas internas. Okay? Então, é essa evolução que passa desse transacional, que passa aqui, em 1980, com foco no processo. Aqui a gente já começou a ver uma movimentação para redução de custos, preço, né? Nos anos 2000 foi quando eu conheci aqui a metodologia, e a gente está casado até hoje, 20 anos, hein? Bastante tempo, hein? É raro, raro. Foco no custo total, e hoje, aqui a área de suprimentos, uma área estratégica, né? Faz parte da estratégia da organização com integração. O que esse movimento fez aqui na área de suprimentos? Eu deixei de ter uma área de suprimentos focada na geração de custos para uma área focada na geração de lucro. E como que isso se dá? Por quê? Porque se a gente fizer um exercício, se eu considerar uma organização industrial, lucros e perdas, né? O PNL de uma organização industrial, em média, 100% do que a empresa fatura, 60% é gasto, é compra. Matéria-prima, produtos, serviços. Tudo que a empresa gasta passa por compras, ou deveria passar, exceto o quê? Salários. Que mais? Impostos. Né? Ou aquilo que não existe alguma negociação. Mas todo o resto, serviços advocatícios, serviços de marketing, consultoria, treinamento, né? Por que eu falo isso? Porque existe também um paradigma dentro das organizações que alguns assuntos são muito específicos de algumas áreas. É verdade.
E a área de suprimentos é culpada por isso, né? Mas está mudando. Então, todos os gastos, aqui nesse exemplo, representam 60%. Se a gente considerar, aqui no exemplo, que a mão de obra direta gasta 7% dos meus 100, impostos 23%, eu tenho um resultado aqui de 10%. Vamos considerar que depois de um projeto de strategic sourcing sensacional, a gente consegue reduzir 5% desses 60%. Eu saio de 60% para 57%. Esses 3 restantes aqui, esses 3 que estão sobrando, vai para onde? Vai para o resultado direto. Cada real economizado é R$1 a mais no meu resultado. Pô, Silene, mas a área de vendas também traz resultado. É verdade. Só que para a área de vendas comercial gerar um faturamento, nesse exemplo, que gere aqui R$1 a mais aqui, eu preciso ter 12 a 18 reais. É fácil aumentar faturamento? Faturamento depende de margem, market share, produto, não é isso? Força de marketing, divulgação. Enquanto a área de suprimentos, eu posso gerar aqui, ó, com a mesma equipe. Então, esse slide aqui, quando eu apresento isso nos meus cursos, nas empresas, principalmente para diretores financeiros, às vezes eles não têm não caiu essa ficha. Né? Então, o que eu falo para vocês que são profissionais, têm que ter isso na cabeça. Quanto que vocês estão gerando para a organização? Na atividade de vocês. O que está na responsabilidade de vocês. Quanto que o que vocês geram de redução impacta no resultado. Aqui já começa a mudar o seu modelo mental. Aqui você já começa a ter uma ação estratégica. Por quê? Você está se inserindo no todo. Qual é a sua relevância no todo? Legal? Esse aqui é lindo. Muito bom. Para que eu chegue, né? Para que eu consiga isso, é preciso algumas mudanças. Então, a empresa, a organização, ela precisa deixar de ter um foco na operação. O que é operação na área de suprimentos? Cara, é o dia a dia. É o transacional da área. É aquela coisa rotineira. É a requisição que chega na mesa ou no computador do comprador. São as 3 cotações. É só o pedido. É a negociação. É aquela atividade reativa. Porque eu tenho que fazer. Chegou o pedido, eu tenho que resolver o meu problema. Não é isso? Então, hoje, isso mudando, né? Se a gente olhar a área de suprimentos como uma área estratégica, onde tem que estar o foco, o meu esforço maior? Aqui. Aqui em cima. Silene, então quer dizer que não tenho mais equipe operacional? Não, lógico que você tem. Porque você tem que suprir, senão a empresa para. Eu tenho que ter compras spots, com certeza. Mas eu vou saber qual é a segmentação correta das minhas compras. O que tem que ser spot, o que tem que ser contrato, que tipo de relacionamento eu tenho que ter com o meu fornecedor. Então, todas essas respostas, elas saem dessa abordagem. Né? Eu faço contratações estratégicas e passo para a operação. Onde está o foco? O foco está no estratégico. É ali onde eu estou colocando maior energia. Por que eu falo isso? Porque eu vejo que nas empresas a gente gasta o mesmo tempo comprando material de escritório e matéria-prima. Ou alguma categoria com alto impacto na minha operação. Puxa, será que eu preciso gastar o mesmo tempo? A Lidiane, quando a gente trabalhou na festa, era assim. Né? Era o mesmo esforço
que tinha para comprar papel sulfite era o esforço para comprar a sacola que tinha que estar na loja atendendo o cliente. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que ter o papel sulfite, mas o meu esforço, o meu brain, o meu cérebro, né, tem que estar aonde tem maior impacto. Logicamente, que eu estou falando isso de uma forma geral, tem toda uma regra, uma metodologia para a gente definir. Mas essa é a ideia. Então, o que é estratégico? Abordagem. Então, a abordagem estratégica, ela passa pela identificação de oportunidades, diretrizes estratégicas da organização, planejamento de demanda, projetos e processos de strategic sourcing, gestão do custo total, gestão da categoria, de categorias e a gestão de fornecedores. O processo de strategic sourcing, identificação de categorias de gasto, baseline, modelo de custo total, elaboração de RFI, RFQ, negociação e gestão dos acordos. Muitas vezes eu ouço, né, as empresas, e eu acho que isso já é legal, né, dizendo, eu faço strategic sourcing, eu conheço strategic sourcing, eu implantei, ou a minha empresa já implantou os processos de strategic sourcing. Essa, a gente vai ver, é aqui em cima que a gente consegue identificar as principais oportunidades de redução de custos. Muito bem, a minha área estratégica de compras, agora ela faz parte do boarding da organização. Ela tem poder de mando, né? Ela tem poder de voto na direção. E impacta diretamente, né, na estratégia da organização e, consequentemente, nos clientes e competidores. Não acontece, assim, exemplos como eu já vivenciei, na época de Natal, a empresa vai ofertar cesta de Natal para os funcionários, e aí o marketing, na última hora, resolve colocar um item a mais na cesta de Natal. Só que ela esqueceu um pequeno detalhe: avisar a área de compras. O que aconteceu? Foi cesta com, cesta sem, né? Ou exemplos bem mais impactantes: produtos que vão deixar de ser produzidos. A área de suprimentos não sabe e continua comprando matéria-prima, peças e etc., mas negociando com o fornecedor, só que não vai ter mais aquele produto. A gente fez um projeto numa incorporadora de loteamentos horizontais, onde, com o processo estratégico, a área de compras passou a estar diretamente ligada à direção de obras, né, operações. E ter mensalmente, digamos assim, o plano de lançamento desses condomínios. Por quê? Porque todo o processo estratégico de compras dependia do pipeline de lançamento de projetos, né? Então, isso é estar integrado aqui com a estratégia da organização. Bacana? A gente precisa mudar hábitos, cultura, paradigmas, modelo mental, eu falo muito nisso, né, para que a gente consiga fazer o processo de mudança. Se não houver um desconforto da situação, a gente não faz processo de mudança. Faz? Não, estou confortável, para que eu vou mudar? Está tão bom aqui, né? Então, a implementação de um modelo estratégico de compras, até um simples projeto de strategic sourcing de uma categoria, requer sair da zona de conforto. Eu costumo dizer o seguinte: se eu estou fazendo um processo de strategic sourcing, está fácil, está legal, nossa, está muito fácil. Esquece que você não está fazendo o processo de strategic sourcing, tá? Porque tem que estar tirando você da zona de conforto. E isso não é ruim, isso é bom, porque isso faz com que eu procure alternativas, faz com que eu aprenda sobre aquela categoria, vamos dizer assim, né? Vai me forçar a conversar com o fornecedor, conhecer o mercado fornecedor e até me envolver muito mais com as questões técnicas. Então,
algumas ações, né, e a gente fala aqui melhores práticas, desde 1980 para cá, vem caracterizando esse processo de mudança. Quais são? Aumento da importância da área de suprimentos na percepção da alta administração. A hora que a área de suprimentos sobe para o nível de direção ou tem voz, né, no processo decisório, já faz parte aqui, né, já é uma melhor prática. A crescente a separação entre as responsabilidades operacionais, táticas e estratégicas. Então, eu tenho o meu transacional, tenho um foco, eu tenho aqui o que vai ser tratado, o que é tratado na dimensão tática, na gestão de fornecedores, indicadores, métricas, SLAs, etc. O que é estratégico? Tem que haver uma separação conceitual e prática. Os processos de compras e gestão de fornecedores são suportados por ferramentas, e procurement, e sourcings. Né? Hoje, né, ainda hoje, existe uma movimentação bastante grande na implementação dessas ferramentas. Inclusive, novos fornecedores, empresas que estão vindo para o Brasil, como, por exemplo, a Copa, como, por exemplo, a Scout, são empresas que estão desenvolvendo ferramentas na nuvem com maior facilidade de implementação. A diminuição da base de fornecedor, que eu diria que é um dos principais paradigmas. Então, o pessoal fala para mim, pô, Silene, como é que a gente vai diminuir a base de fornecedor? Tudo depende de qual onde a categoria está lá na nossa matriz de relacionamento. Mas é a tendência. Então, no processo Strategic Sourcing, a gente abre para muitos fornecedores para depois reduzir essa base. Crescimento dos contratos de longo prazo. Também é um paradigma, diria, nas empresas brasileiras, não ter contrato. Tudo no fio do bigode, no e-mail. Agora no WhatsApp. Por que não? Fiz uma compra através do WhatsApp. Gente, tem que estar formalizado. Né? Não estou brincando. Né? A gente troca informação com o fornecedor. É ruim? Não. É prático? É ágil? Mas tem que ter a formalização. Né? E contrato. O que o contrato traz para mim de bom? Segurança. Né? Então, quando eu trabalhava numa empresa de varejo, eletroeletrônicos, a gente gastava em fretes 30 milhões, sem nenhum contrato, zero. E tinham 2 datas no segmento, né, que eram super importantes, são Natal e Dia das Mães. O que acontecia nessas datas? Não tinha fornecedor, não tinha transportador. O que acontecia? Saía que nem louco procurando transportador. Sem qualidade, sem homologação, porque aí todo aquele processo, não, precisa estar homologado, não, precisa ser qualificado. Esquece, porque aí é o que tem. Né? E a que custo? Altíssimo. Então, contrato é relacionamento, é transparência, é compromisso. Okay? Consolidação de volumes é a principal estratégia para a redução de custos. Globalização do mercado, tanto fornecedor quanto de profissionais. Uma crescente terceirização no processo operacional da curva C, aqui, adaptando as ferramentas de e-procurement. E aqui eu coloquei o clube de compras, que agora, isso aqui é coisa antiga pra caramba, mas agora que a gente está começando a falar novamente disso. Muito bom. Além dessas melhores práticas, né, a gente tem uma muito interessante, que é o desenvolvimento profissional, né, do profissional de suprimentos, que evoluiu, está evoluindo, e nós estamos aqui, isso é sensacional. Né? Quais são esses novos conhecimentos, habilidades e atitudes? A gente conseguiu identificar, isso inclusive faz parte do nosso programa, a gente chama aqui de hard skills e soft skills. Hard skills, técnicas. Soft skills, relacionamento, pessoais, humanas. Aonde a gente tem aqui, no hard skills, gestão estratégica,
Procurement Model é você entender quais são os modelos possíveis de áreas, né, de áreas de suprimentos, conforme a necessidade de cada organização, Spend Analysis e a metodologia de Strategic Sourcing. E aí, propositadamente, eu coloquei todas essas outras siglas aqui e conceitos embaixo da metodologia. Por quê? Porque a gente vê no mercado, muitas vezes, essas questões, o custo total, o relacionamento com o fornecedor, a gestão da categoria, a gestão de fornecedores, as métricas, KPIs, gestão de contrato, sendo tratadas dentro da organização de forma separada. Standalone, digamos assim. Está errado? Não, não está. Mas eu estou maximizando as minhas possibilidades, as minhas oportunidades de redução de custo? Não. Por que eu falo isso? Porque todos esses conceitos, eles são abordados na metodologia. Quando você faz o processo full, com profundidade, do começo ao fim, todos eles são abordados. Então, o ideal é a gente realmente fazer o processo inteiro. E os soft skills, liderança, gestão de pessoas e conflitos, relacionamento interpessoal, né, comunicação, gestão da mudança, aspectos comportamentais. Por quê? Porque, como o Eduardo falou, eu passo a ter a necessidade de me relacionar com o meu cliente interno, com o meu fornecedor, com o meu gestor. Eu tenho que vender essa ideia dentro da organização. Já pensaram nisso? Que a área de suprimentos é uma área de vendas? Você tem que estar vendendo o tempo inteiro um processo de mudança, porque é um processo de mudança. Legal? Então, a área de suprimentos fazendo a diferença. Exemplificando, eu posso também, vou continuar usando a GRSA como exemplo, porque isso é público. Na GRSA e na hotelaria, a COR, 20% do faturamento da empresa vem da área de suprimentos. É pouco? Não. Como, Silene? Através de rebates que a empresa recebe, etc. Tem todo um conceito, inclusive eu implementei na hotelaria esse conceito, é muito bacana e é muito gratificante. Por quê? Porque a área de suprimentos tem budget. Olha que lindo. Tem budget, não é? Não é um sonho de consumo? Aqui está a metodologia. Então, a forma que eu estou apresentando é a forma que eu trabalho, é a forma que eu entendi ser a mais fácil de implementar, fácil de abordar, fácil de ensinar. E que justifica aqui no final a redução de custos. Então, por que eu divido em grupos? Eu abordo a metodologia em 8 etapas. 8 etapas bastante estruturadas. Okay? Essas 8 etapas eu divido em 3 grupos. Por quê? Porque são 3 grupos muito, digamos assim, onde as etapas têm um objetivo muito similar. Então, o primeiro grupo eu chamo de grupo de fundamentação. Nessas 3 etapas de requerimento interno, entender o mercado fornecedor e entender o custo total, que eu vou entender no detalhe o que eu compro. Ok? O segundo grupo depois que eu realizei essa análise com profundidade, e eu tenho uma cliente que ela falava assim para mim, conforme a gente ia avançando nas análises, ela falava para mim, Silene, eu tenho que fazer isso mesmo? Eu tenho que especificar o óleo Kluber Hot Temp? Tem. Mas dá preguiça, eu não sei onde procurar. Tem. Né? Então, é um trabalho, é uma atividade de conhecimento. Você sai da sua zona de conforto, porque você vai ter que entender da categoria, e muitas vezes a gente acha que quem entender da categoria não somos nós, mas a gente também tem. Então, esse grupo de fundamentação, isso aqui demora mais ou menos, se a gente falar que um processo inteiro demora de 3 a 5 meses, 30% a 40% do tempo está aqui.
O segundo grupo é o grupo de etapas de elaboração de estratégias, ou seja, depois que eu entendi o que eu compro no detalhe, eu tenho condições de propor novas alternativas de modelo de fornecimento, sempre com o objetivo de redução de custos, né? No grupo 2, então a gente vai desenvolver novos modelos ou propor modelos alternativos e começar aqui a construir uma análise de fornecedor, que é a RFI, né? Request for Information. E o grupo 3 é o grupo de negociação e de implementação. Então, o principal objetivo da metodologia, redução de custo total, não é preço, custo total, são todos os outros custos. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas uma hora a gente toma um café e a gente fala um pouquinho sobre o custo total. Muito bom. Então, cada etapa tem entregáveis, que eu gosto de dizer. Então, o primeiro grupo, quais são os principais entregáveis? Especificação genérica. Eu saio do óleo, Kluber, Hot Temp, para o óleo lubrificante com viscosidade cinemática 40, não sei quanto, viscosidade cinemática 100, não sei quanto, utilização na prensa XYZ. Eu lembro, tá vendo? Trabalhei lá com a... Então, especificação genérica. Sem especificação genérica não tem processo Strategic Sourcing. Baseline de preços, análise de 5 forças porta, estrutura de custo do mercado fornecedor, análise e identificação de indicadores TCO e o baseline de custo total. Tá? Grupo 2, entregáveis. Modelos alternativos de fornecimento, RFI, Request for Information, nada mais é do que um questionário em Excel, se a gente não tem um e-sourcing, em Excel, pedindo informação no mercado fornecedor. Critérios de ranking fornecedores, mandei essa RFI, voltou, não é? Eu gero critérios, ranqueio os fornecedores que vão estar numa tal de lista curta, shortlist para o meu processo de cotação. Muito bom. Principal objetivo aqui, elaborar alternativas de modelos alternativos de redução de custo. Grupo 3, entregáveis. RFP, que é a Request for Proposal ou Quotation, na proposta, requisição de proposta e cotação. Processo de negociação, novos acordos, plano de implementação e a divulgação de resultados. Principal objetivo desse grupo, definir novos acordos, preço, custo total, nível de serviço e identificação de resultados. Muito bem, adoro esse slide também, é o segundo que eu mais gosto. Por quê? A metodologia de Strategic Sourcing, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de compra, qualquer segmento de mercado. Se você tiver o conceito, você aplica em qualquer tipo de empresa, categoria, segmento de mercado. Então, isso é uma coisa que a gente escuta também, é o seguinte, aqui na empresa é diferente. É diferente, porque cada empresa tem a sua característica, com certeza, tem a sua cultura, né? Mas o processo de compras é o mesmo. O conceito da metodologia é o mesmo. E eu tendo o conceito que me propicia eu poder fazer processos em qualquer empresa, qualquer categoria, né? Esse é o grande desafio. Aí eu digo aqui, eu gosto desses caras aqui, é o Einstein, e esse aqui é o Sócrates. E aí aqui é o segredo, né, do sucesso do projeto, dos processos Strategic Sourcing, da metodologia, da visão estratégica de compras, não só da metodologia, mas da abordagem estratégica, vem desses dois caras aqui. O Einstein, porque o Einstein, a gente conhece o Einstein pela definição de insanidade do ser humano. O que é insanidade do ser humano para o Einstein? É fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Por que eu uso essa máxima aqui? Porque é o nosso processo de Strategic Sourcing. Então, quando a gente vai dentro das organizações, né, fazer os projetos, qual é o grande problema, César? É justamente fazer o profissional fazer diferente. E por que a gente não faz diferente? Porque a gente está acostumado, a gente está com pressa, a gente está com o usuário lá no nosso pé. Porque a gente precisa apresentar resultado rápido,
né? Dá mais trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber uma coisa que eu não acho que eu não preciso saber, né? Então, o processo de strategy sourcing é fazer diferente. Essa é a primeira máxima. E a segunda máxima do Sócrates é, qual que é? Sei que nada sei. Então, sei que nada sei. Por quê? Eu tenho que estar com a minha mente aberta para aprender. E o Einstein também diz num livrinho que eu tenho dele lá o seguinte, ele diz, puxa, eu fiquei velho, e agora eu não sou mais criativo. Não crio mais. Por quê? Porque eu estou velho. O que tem a velhice a ver com a criatividade? Absolutamente nada. É que eu tenho, quando eu estou mais velho, puxa, eu já sei tudo. Não tenho nada mais para aprender. Não tenho absolutamente mais nada para aprender. É verdade? Mas a gente pensa assim às vezes. Eu penso às vezes. Né? Então, eu uso essas duas máximas aqui para o meu trabalho. E comigo mesma, tá, gente? Porque eu também sou profissional, sou ser humano, também tenho pressão, né? Também, às vezes, tenho preguiça. Tenho que falar que, às vezes, dá preguiça, assim, de fazer um trabalho. Mas é por aí. A gente tem que sair dessa zona de conforto. Aqui, alguns benchmarks de redução de custos, né, do que a gente já fez. Telefonia é uma categoria que sempre dá muito resultado. E aí vai. A gente fez um projeto nessa indústria de laminado de madeira. É uma empresa líder de mercado. E o projeto foi um projeto de strategy sourcing mais assessoria. O que a gente faz? A gente faz junto com o cliente um projeto de strategy sourcing. Junto. Por que a gente faz junto? Porque a gente identificou, que quando a gente faz um projeto de redução de custos na organização e depois a gente vai embora, o conhecimento vai com a gente, com algumas exceções, né? E a gente acha que a gente não quer que o conhecimento vá com a gente quer disseminar esse conhecimento dentro das organizações, a gente quer capacitar os profissionais. A gente quer que cada vez mais, né, os profissionais tenham conhecimento dessa ferramenta. Inclusive, quando eu fui escrever o livro, um colega falou para mim assim, Silene, você vai ensinar o pessoal a fazer? Mas isso aí é ruim para nós. Eu falei, ruim não. É ótimo, porque na hora que eu for conversar com ele, ele sabe qual é o valor. Ele vai precisar da minha ajuda. É muito diferente, né, a conversa. Então, foi um projeto como esse, de strategy sourcing, mas assessoria e a categoria é essa aqui, óleos e graxas. Rapidamente. O cenário antes do projeto, faturamento de 3 bilhões, spend 1,3, uma área, deixa eu ver, equipe de suprimentos de 80 pessoas, não está aqui? Está aqui. Reporte para o CFO e foi top-down esse projeto, tá? 5 unidades de negócio e essa área era uma área reativa. Só colocava pedido. 80 pessoas. Objetivo do projeto, reduzir custos, gerar novas oportunidades e o principal aqui, capacitar os compradores. Então, esse projeto foi feito com dois profissionais. Escopo, treinamento e strategy sourcing. Dois processos, né? Mas a gente vai falar desse. Implantar procedimentos e roteiros de atividades, né? Que na realidade a gente implementou o livro lá. E buscar a redução de custos. Tempo estimado, 6 meses. Foram 6. Resultado. Essa categoria era uma categoria onde 40% tinham um fornecedor exclusivo, homologado pela... Ele era o fornecedor de óleo das prensas, homologado pelo fabricante na Alemanha, Simpelkamp. Só ele fornece esse produto aqui. Quando a gente começou a fazer o strategy sourcing, o pessoal falou, puxa, será que vale a pena? Vamos tentar, né? O máximo que a gente vai fazer é validar o que tem hoje. Na primeira reunião com o fornecedor, ele trouxe uma folhinha com um aumento de 14%. Muito bom. Peguei a folhinha, guardei. Eu tenho ela até hoje. Guardei a folhinha. Tá? No final do projeto, a gente reduziu 18% de custos. Só desse fornecedor foram 22. E ele tinha um aumento de 14. 22 do baseline dele.
E ele fazia uma coisa muito interessante aqui, que era o seguinte, eu vi isso na folhinha, quando a gente recebeu a cotação, eu vi que a cotação dele estava diferente daquela folhinha. Eu falei, por que está maior? Mais 14%? Aí, no fim, quando eu perguntei para ele, ele respondeu para mim o seguinte, não, sabe o que é? Que nessa cotação que eu te dei não estavam os impostos. Então, olha o que ele fazia. Ele passava a cotação para o comprador sem o imposto. Como a área não fazia o controle do recebimento, a nota vinha com o imposto depois. Alguém fazia lá. Lindo. Contrato de fornecimento de 36 meses. A gente desenvolveu aqui redução de fornecedores de 70 fornecedores para 11. 335 itens para 210. Um dos maiores ganhos aqui foi a integração da área de compras com a operação. Eu participei de 10 reuniões, onde estava a operação, a área de compras e os fornecedores que fizeram a oferta, discutindo a especificação de item. Mudou completamente a percepção da operação em relação à área de suprimentos. O recurso capacitado, né, o reconhecimento do valor agregado da ação estratégica e implementação dos processos de strategic sourcing. É isso. Principais ações. Especificação. Reespecificação foi o segredo do negócio. Reespecificamos toda a curva A. Uma coisa que eu não falei que é importantíssima é o seguinte, strategic sourcing é foco, é relevância, é curva ABC. Não é 100%, não. Mais alguma coisa? Fator de sucesso, patrocínio executivo, importantíssimo. Comunicação clara e eficiente, comunicação assertiva com os fornecedores do projeto, principalmente os fornecedores atuais, a disponibilização do recurso e a confiança no processo. Aqui alguns clientes, depois vocês dão uma olhadinha. Pessoal, obrigada. Obrigada. Muito obrigada.